bom dia, muito boa tarde, muito boa noite no seu programa Saúde, onde você está nos vendo. Espero que nos canais da NET, Coprel, YouTube e Instagram não temos fronteiras, assim como a Aline Dalcin, nossa super mentora, escritora e comunicadora, que hoje a gente vai falar sobre o terceiro passo, que é seja claro e objetivo sobre o ser para ter. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Aline, abro como você abre o seu livro, com uma frase do saudoso Napoleão Hill, que diz: em todas as fases da sua vida, você será aquilo que pensa e sente. Já abre assim o passo 3 do ser para ter. Sim. Quero agradecer, Lívia, pelo convite, pela gentileza e pelo carinho, agradecer aos telespectadores. E esse passo, eu gosto muito dele, o terceiro passo, seja claro e objetivo. Muitas pessoas, elas deixam a mente vagar e elas não entendem por que elas não conseguem almejar coisas boas na vida, porém elas esquecem que elas não estão sendo claras e objetivas. Quando a minha mente está vagando e dispersa, eu estou desperdiçando muita energia, entendeu? Então eu não estou focada aos meus objetivos. Então começa a ficar uma entropia psíquica, né? Mente vagando. A gente começa a ficar alienado. A maioria das pessoas estão alienadas, né? Porque eu não sei o que eu quero, eu estou na programação, eu como se fosse uma TV, como se eu tivesse uma programação todos os dias eu fazendo a mesma coisa. E quando eu entendo isso, entendo esse passo, e eu escolho o que eu quero para mim, não é o que me falaram ou me falam, e quando eu sou claro e objetivo com o que eu estou escolhendo, e quando eu coloco em congruência o meu pensamento, os sentimentos, as emoções e ações, eu começo a manifestar a minha própria realidade. Só que a gente precisa saber o que a gente quer para nós, senão é a mesma coisa que a gente irmos numa concessionária e escolher um carro. Eu vou querer esse aqui, daqui a pouco tu escolhe, não, acho que eu vou querer esse, e o vendedor fica confuso. E assim que é o universo, tu tem que ser bem claro e objetivo, tu tem que emanar por ressonância aquilo que tu quer. Então, energia, né? A energia segue o foco, então onde está o teu foco? Então, por isso que direcionar os pensamentos, né, e ser claro e objetivo, só assim a gente vai conseguir manifestar o que a gente está desejando e escolhendo. Bertoque, a gente tem aquela lâmina que tem todos os passos do livro Ser para Ter. Aqui, nós já tratamos no primeiro programa sobre cuide da sua saúde, no segundo sobre o relacionamento saudável e hoje seja claro e objetivo. No seu livro, você muito bem explica que precisamos ter todos esses passos e todos você viveu. Foi difícil ser clara e objetiva ou sempre fostes clara e objetiva? Olha, desde que eu era criança, eu sempre tive um sonho de construir a minha família, tanto é que eu casei quando eu tinha 16 anos. O meu sonho era construir a minha família, ter meus filhos. Hoje tenho 2 filhas, uma tem 23 anos, é quase médica, a outra tem 14. Tá ainda escolhendo o que ela quer para ela, né? Então eu era uma mocinha do interior que eu tinha sonhos, só que eu sonhava os sonhos e eu realizava meus sonhos. Porque sonhos só sonhados são apenas sonhos, né? Então eu realizava. Entendeu? Então, desde muito nova, as pessoas acham que isso é, ai, como ela é precoce, ela casou com 15 anos e meio, ela teve o primeiro filho com 20, mas não é, porque eu sempre fui muito focada, eu quero isso, eu quero aquilo, daí, entendeu? Então, só que eu nem sabia dessa ciência por trás de toda a manifestação, né, da nossa vida, não sabia nada do que hoje eu sei, né, porque eu me aprofundei no autoconhecimento, nas leis sistêmicas, quânticas, universais, integrais. Estudei mecânica quântica, adentrei ao mundo da física quântica, então eu uso física quântica aplicado na minha vida, no dia a dia. Então virou uma rotina, virou um hábito isso, entendeu? Então eu sempre fui focada, mas eu acreditava que a gente podia ir até um certo ponto. Depois eu comecei a entender que nada é impossível, eu comecei a exponenciar, aumentar mais, porque hoje eu sou escritora, mas há 15 anos atrás, 12 anos atrás, jamais
imaginaria, eu sou do agro, do interior, dona de casa, como que eu poderia ser uma escritora, ter agora um livro com 4 idiomas, lancei meu livro na Europa, fiz palestras com os maiores palestrantes do Brasil, então jamais nem nos meus melhores sonhos eu pensaria que isso poderia ser alcançado. Eu só consegui realizar isso porque foi através desses estudos, né? Eu adentrei esses estudos e principalmente na pandemia, eu li os livros, eu estudava os livros. Então todos os dias, até hoje, eu me dedico de segunda a segunda, a 2 horas por dia, estudar, entendeu? Então virou um hábito e uma rotina e uma paixão na minha vida. E nutrindo a alma e a mente, em primeiro lugar, para deixar o corpo saudável. Quando a gente faz isso, né, a gente eleva a mente, o espírito, a consciência, o corpo, a gente cria uma harmonia. Então a nossa vida fica mais harmoniosa. O que acontece que as pessoas adoecem muito, tem muitos conflitos e adversidades nas suas vidas, porque elas estão em desarmonia. Então quando eu coloco o espírito, a alma, o corpo, a mente, num patamar mais elevado, eu começo a criar uma harmonia. Então, tu quer manifestar algo bom para a tua vida? Coloque tudo isso em harmonia, numa frequência, né? Isso a física quântica explica, numa amplitude, numa onda. Então, se eu quero algo, eu tenho que ficar correlacionado a esse algo. Então, a física quântica explica isso, né? Não é misticismo ou holístico isso. A ciência comprova, através de estudos e experimentos, né, que fizeram há 200 anos atrás. Eu estou buscando aqui, a gente mostrou no primeiro programa, para quem não viu, é importante, são estudos que a Aline fez, que embasam as suas mentorias. Claro que o livro não é a sua mentoria, é dentro do que você acredita, mas a partir desta tabela aqui, com certeza, você vai buscar as avaliações. Essa tabela é de David Hawkins, ele criou isso, né, entendeu? Então ele era a tabela em hertz, então ele através da ciência criou isso para a gente saber, nossa, que interessante, em hertz, frequência vibracional, parece tão holístico, parece tão clichê, parece até que, nossa, isso não existe. Só que a ciência explica, então ele trouxe isso, estudos sobre David Hawkins, a tabela em hertz, para saber. Então tu começa a entender, nossa, eu estou vibrando em qual escala. Se eu estou vibrando abaixo de 200 Hz, eu não vou criar coisas saudáveis para mim. Por exemplo, Jesus, Buda, aqueles grandes avatares estavam vibrando 1000 Hz. Então, o que se chama a iluminação? O despertar de consciência, o despertar, a iluminação significa transcender esses níveis de consciência e elevar a sua frequência vibracional. Então, você quer proteção para tudo? Eleve a sua frequência vibracional, eleve a sua consciência, o seu nível de consciência. Segundo bloco, a gente vai falar sobre isso. Meu Deus do céu, como é difícil interromper quando é tão importante. Voltamos já. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Aqui no intervalo a gente,
costura, borda, tricota. Uma pergunta que não quer calar. A capa desse livro, Ser para Ter, a gente está no 3º programa já, 3º passo do livro, e eu não fiz esta pergunta. Ser para ter, os 12 passos para uma vida plena. Por que esta figura? O que ela quer dizer, Aline Dalcin? Esse aí muitas pessoas acreditam que é um diamante, né? E não é um diamante, é um dodecaedro. Eles são 12 partes que os filósofos falam que é a perfeição do universo, né? Então, como é 12 passos, veio bem a calhar, né? São 12 pedacinhos ali. Então, 12 passos para as pessoas criarem novas rotas para a sua vida. Que já falamos sobre cuidar da saúde, falamos sobre relacionamento, e agora, relacionamentos saudáveis, e agora a gente está falando sobre ser claro e objetivo, ter foco, co-criar. Um monte de gente fala isso, usem falas, inclusive no YouTube, no TikTok, mas o que seria e como co-criar? Eu também quero, eu posso? Todo mundo pode, e é através de uma ciência. Toda manifestação existe uma ciência por trás, então não é místico, nem holístico, nem magia. Até dá para brincar que seria uma magia, só que nós somos o mágico e nós fazemos a magia. Só que as pessoas precisam entender como funciona. Muitas pessoas estão no sofá esperando a magia acontecer. Só que as pessoas estão inconscientemente com emoções baixas, raiva, angústia, medo, inveja. O medo é o antônimo do amor, né? Então, quanto maior o medo a pessoa tiver vibrando inconscientemente, ela nem vai saber que ela tem, mas dependendo, observe como é a sua vida, tu vai ver, e como é a qualidade dos seus pensamentos, tu vai ver como que é a qualidade da tua vida, né? Então é algo tipo para observar, para se auto-observar, entendeu? Quando eu tô vibrando nessa escala, a minha vida não vai ser tão legal assim, vai ser muito desarmônica e conflituosa. Então, quando eu começo a entender isso e saber que tem essas ferramentas para eu elevar o meu nível de frequência vibracional, elevar o meu nível de consciência, fazendo esses movimentos com várias ferramentas que está a nosso dispor, né? Tempo dos nossos pais, avós, não era disponível isso, não existia essa aula. Agora essa aula está aí para todo mundo ver, todo mundo assistir, todo mundo praticar. E tudo isso através do autoconhecimento, né? O primeiro passo para tudo isso é o autoconhecimento, né? O voltar para casa seria fazer essa introspecção. O que seria uma vida plena? Plena significa plenitude, é a vida em todo, um todo. Um ser integral, sistêmico, quântico. Então, é sobre isso, saber que existe isso, né? Muitas pessoas nem sabiam que existia isso. Eu, há 10, 12 anos atrás, não sabia que existia isso. Eu acreditava que o mundo era só o que eu estava vendo. Só que além, é mais que isso, é além dos 5 sentidos. E são estudos muito antigos. Eu me inspiro muito no pessoal do século XVIII, século XIX, do novo pensamento. Então, a maioria dos meus mentores deixaram um legado incrível, né? Então, o Wallace de Wattles, são pessoas assim, digamos, naquela época que eram chamados de místicos. Então, eles já levavam isso, né? Só que muitas... Na verdade, eram estudiosos. Exatamente, isso. Quando as pessoas não entendem, elas dão um nome, né? Assim, um nome fantasia, como eu digo, que no caso não porque eles lidam mesmo, e hoje é o que tu estuda, com a matemática. Exatamente, isso com a energia, com a física mesmo. Isso, é através de estudo. Se tu se aprofundar em algo, em 3, 4, 5 anos, tu vai ficar apto àquilo. Então, eu me preparei para estar aqui hoje, falando para as pessoas, para escrever meu livro, para estar fazendo as minhas narrativas, influenciando as pessoas. Eu me preparei. Então, não foi algo do nada, apareci para estar influenciando as pessoas, hoje eu sou um convite para as pessoas, mas através de muito, muito estudo, de muita terapia, de muito aprofundamento. Eu investi muito dinheiro, tempo e energia, né? E principalmente para ressignificar muito, né, da minha vida, elevar muito a minha frequência, meu nível de consciência, para poder ser um convite para as pessoas. Então, como co-criar? Eu que sou Lívia Maria Antunes Nonemacher, a amiga que está ouvindo, e os outros, como vou começar a co-criar? Então, primeiro, cuidar do corpo, da saúde,
depois cuidar dos relacionamentos Relacionamento começa com amor próprio, eu comigo mesmo. É o primeiro relacionamento para poder fazer essa manifestação. E daí vai para a alegria, o auto-amor, a auto-gentileza, a alegria. Porque uma pessoa triste, vítima, uma pessoa com medo só vai atrair só coisas ruins, né? E o terceiro, ser objetivo e claro. Objetivo. Eu tenho que ter um foco real. Um planejamento como se eu estivesse planejando o meu salário do mês. Como eu posso fazer com que eu seja realmente clara e objetiva para ter essa ressonância necessária para tudo acontecer na minha vida? Bom, primeira coisa é ver o que eu quero para mim. Muitas pessoas falam, tá, eu vou fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, vou fazer isso que está escrito no livro da Aline, ou o que a Lívia está falando. Mas daqui a pouco nem é isso no fundo que a pessoa quer, então não vai ter o resultado. Então toda a decisão e escolha tem que ser por si próprio, tem que ser de dentro para fora. Então tu tem que ser entusiasta com a tua decisão, entendeu? Então por isso que muitas pessoas fazem, tomam as decisões, mas elas não estão decidindo por si, eu vou fazer, vou tentar. Então se tu usar a palavra tentar, não vai dar certo, porque o tentar já é um sinônimo de fracassar, né? Então, primeira coisa, o que eu quero para mim? Comece com decisões ou com projetos pequenos. Quando eu fui escrever meu livro, eu pensei, eu quero a editora do Napoleão Hill, que era a Citadel, porque eu sou apaixonada pelo Napoleão Hill, né? Entendeu? Mas eu comecei, eu tinha 40 anos quando eu decidi isso, mas há 30 anos atrás eu decidia coisas pequenininhas, eu escolhia coisas pequenininhas, eu ia aumentando conforme eu acreditava que podia. Então também não comece agora do nada querendo uma coisa grande, exponencial, se tu não fizer a construção e passo a passo de como que tem que fazer, né, essa manifestação, que a gente cocria a própria realidade. E cocria por quê? Porque tudo já está pronto, só que eu tenho que me colocar na frequência do que eu quero. A frequência do que eu quero está aqui, e eu estou nessa frequência e amplitude, em onda escalar. Então eu tenho que ir para essa frequência para criar uma harmonia para que aquilo venha até mim, que aquilo venha. E a Aline está falando para você e para mim, que somos pessoas leigas e não entendemos, não para os profissionais especialistas como ela. Está falando para a gente do que a gente está buscando para a nossa vida, não é verdade? Já voltamos nessa jornada de autoconhecimento com foco, hein? A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. O terceiro bloco sempre promete, porque aqui na TV Passo Fundo nós temos a Aline Dalcin, que está falando de ser para ter na vida real. Vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Aline, então, terceiro passo, muito importante, a gente vem retomando tudo que essa jornada de autoconhecimento
dentro do Ser para Ter na TV, cuidando da mente das pessoas, não só do físico com os nossos doutores, médicos especialistas, mas com os especialistas quânticos também, nossos mentores, que no caso, a Aline Dalcin. Aline, como ser objetiva de verdade, mente consciente, subconsciente, pode falar pra gente principalmente como trazer isso para a vida, na vida real, acordar de manhã e como que eu vou fazer essa mudança na vida? Bom, eu comecei estudando sobre a plasticidade, a neuroplasticidade. Nossa, que interessante, eu posso modificar através de sinapses, fazer coisas que eu nunca fazia. Eu não tinha hábito de ler, eu não tinha hábito de estudar essas coisas, eu não tinha esse hábito. Eu comecei a criar esse novo hábito. Só que o nosso corpo, a nossa mente, ela não quer fazer algo novo, ela vai fazer de tudo para que tu não faça aquilo. Então tu vai ter que ser muito entusiasta, muito decidido para tu fazer algo novo, né? Criar um novo hábito na sua vida. Eu estudei muito sobre uma filosofia tolteca na pandemia que dizia assim: comece o dia agradecendo sem julgar, e também sobre assim, ó, como eu começo o meu dia, é como vai ser aquele dia. Então, ao sair da cama, tu já começa agradecendo, manifestando e decretando que aquele dia vai ser bom. Já começa com essa energia. Não na correria, acordando rápido, atrasado, mexendo nas redes sociais, e já ao contrário disso. Então, se eu quero ter algo novo na minha vida, eu tenho que fazer movimentos novos, né? Então, eu comecei fazendo isso também. Eu escrevia muito, fazia meus quadros de visões, colocava a capinha no meu celular, assim, do que eu queria, entendeu? Então eu começava a fazer essas coisas que esses filósofos, mentores faziam, e eu comecei a ter resultados positivos na minha vida, e eu falei, nossa, que interessante, deixa eu passar isso para as pessoas, né? Mas de uma forma bem prática, pedagógica e fácil. Então não precisa passar por tudo que eu passei, fazer 12 anos de mentorias, investir milhões de dinheiro, tempo, viagens, cursos. Então dá para ser um caminho mais, digamos, mais fácil. Por isso que a gente pega mentores, mais porque eles assertivo. Já passaram, mais assertivo. Daí tu vai ter coisas mais assertivas, mas não vai precisar prolongar tanto, porque a gente não tem todo o tempo no mundo também para... Ninguém precisa ir fazer o que eu fiz, 12 anos. Dá para fazer... bem menos tempo. Não tão imediatista, como a gente falou. E que não é também tanto tempo, porque senão as pessoas desistem no meio do caminho. Então, acordo de manhã e já me foco no que me faz bem, desde o momento de acordar, e já decreto, eu ouvi essa tua palavra agora, já decreto que eu vou ter sucesso no dia e não julgo, porque hoje a gente é uma sociedade do julgo, ó, o dedinho, ó. Rótulo, o dia tá ruim, eu tô feia, ele tá bonito, ai que calor, se tá calor a pessoa reclama que tá calor, se tá frio a pessoa reclama que tá frio, se tá chovendo, então virou tanto uma rotina que tá todo mundo falando a mesma coisa, as conversas elevadores, né? Então é algo que tipo assim, uma outra coisa que fez muito sentido na minha vida foi a PNL, Programação Neurolinguística, mudar as minhas narrativas, ficar mais consciente do que eu estou comunicando e falando, principalmente comigo, os meus pensamentos. Então a PNL também assim mudou muito a minha vida, sabe, positivamente. Então cuidar muito o que a gente fala, como a gente está se comunicando com o outro e consigo mesmo também. Em todos os programas, a Aline traz vários escritores, recortes, que trouxe para a vida. PNL, mais uma informação também junto com teus amigos e colegas médicos que também fazem parte deste livro. São muitas informações em 7 minutos de cada bloco desse programa para as pessoas entenderem o quanto é necessário buscar esse autoconhecimento, Aline. Sim, e pasme, né? Eu moro no São Borja, fica 500 quilômetros daqui, e eu vim por 3 meses aqui, uma vez por semana. Terça eu fazia um curso do Napoleão Hill e quarta do Dale Carnegie. E do Napoleão Hill eu fazia também junto, eu tava ali contigo. Isso, era dupla lá com o pessoal, com o Gustavo Bosetti. Isso. Então, e hoje, né, eu estou trazendo o meu livro, que é da editora Citadel, que é o único que pode trazer os livros do Napoleão Hill aqui pro Brasil, né? Então é aquela coisa assim, ó, as pessoas estão com preguiça, ou falta de tempo, ou usam a desculpa, não tenho dinheiro para isso, mas se tu quer algo, tu vai dar um jeito de fazer aquilo. Então, eu fiz 10 mil quilômetros em 3 meses para fazer todos esses cursos que me agregaram muito na minha vida. E era a noite toda, aqui no CDL, e o Gustavo traz aquela energia dele, e sempre em planilhas, que é o que tu tá falando. Ele trazia, ele tinha um método, inclusive, de nos acordar na hora que ele chegava,
e fazia com que a nossa mente trabalhasse dentro dos focos. Sim, ele sempre fazia a gente criar metas. Se a gente não cria metas, fica solto. E aprendi muito isso através dos cursos do Napoleão Hill. Criar metas a curto, médio e longo prazo. E aí vem a parte quântica junto de novo. Isso. E como ser objetivo. Então, não adianta fugir e ter preguiça, como tu falou em algum dos nossos programas, pois se tem que começar por mim, é a hora então das minhas metas saírem do papel ou da mente somente. Isso, exatamente. É exatamente isso, é ser entusiasta, que vem de dentro, e também tem pessoas que são entusiastas, que já tem essa energia dentro, né? E tem pessoas que são motivadores, que precisam de motivação fora, e tá tudo certo. Um dos dois, se tu é só entusiasta ou motivador, então, se tu é os dois, melhor ainda, né? Daí é um combo completo. É por isso que estamos aqui na TV Passo Fundo, para unir a questão saúde mental, autoconhecimento, evolução e desenvolvimento pessoal, primeiramente antes do profissional. As pessoas fazem essa separação da pessoa profissional, da vida pessoal e a vida profissional. Mas nós somos Uma coisa só. uma coisa só. Não existe separação. Tanto é que o 8º passo do meu livro, já vou dar um spoiler, que é: nós somos o nosso produto. Então não existe separação. É uma coisa. É como se fosse assim, tu tá se enganando. Não podemos ser um personagem, não somos assim tão atores. Isso, nós somos o que nós comunicamos, nós somos o nosso trabalho, nós somos o nosso produto. E a verdade, como você disse aqui nos bastidores, que a gente tem que ser o real mesmo, porque para dar certo. Se tu não tá na essência, tu vai dar muito trabalho o que tu tá fazendo. Tu vai gastar muito tempo, energia, e daí tu vai cansar. Se tu estiver na tua essência, vai ser fácil, vai ser mais, tu vai trabalhar com o mínimo esforço. Ser de verdade para ter o que queremos ser para ter. Volta num próximo programa. Obrigada, Aline. Até mais. Até mais.